Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à parte 4 do mini curso de Azure API Management do canal DevOps na Prática. Nesse episódio de número 4, nós vamos ver como habilitar cache nas APIs que nós temos. Basicamente, a gente vai pegar o cenário anterior que a gente acabou vendo lá na parte 3, onde a gente tinha uma API que era uma API legada, que estava dentro do ambiente on-premise, portanto, um cenário interno, e a gente pegou essa API e expôs para a internet. Por conta disso, ela começou a ter um grande volume de acessos e a consequência é que ela está ficando cada vez mais lenta, né? E aí o nosso requisito é, poxa, eu preciso deixar essa API mais rápida, de preferência sem ter que fazer nenhuma alteração em código. Então, a ideia aqui é pegar essa API, usar os recursos que a gente tem do próprio API Management, como, por exemplo, o cache, e tentar aumentar a performance dessa API, tá? Cachear alguns resultados lá no API Management. Esse é o nosso cenário que a gente vai ver na parte 4, tá bom? Sempre lembrando, se você tiver dúvidas, sugestões, novos módulos, por exemplo, para esse mini curso, pode me mandar um e-mail, tá aqui o meu contato, andrea.dias@outlook.com. Você também pode me encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, através do @AndréDiasBR, tá bom? Só antes da gente começar, vamos dar uma olhada na nossa programação. Então, como eu comentei, essa parte 4 a gente vai falar sobre cache, a gente já viu aí uma introdução, como adicionar APIs. Lembrando que esse mini curso ele foi projetado para ter uma sequência lógica. Tá? Então é recomendado que você faça na sequência as partes 1, 2, 3, 4, né? Se você já tiver um conhecimento mais avançado, estiver procurando por um ponto específico, ok, até faz sentido você procurar o seu ponto específico, mas, regra geral, tenta seguir a sequência que foi colocada aqui, que você vai ter um entendimento melhor. Em alguns casos, como esse, por exemplo, eu vou fazer muita referência ao que já foi falado lá na parte 3 e utilizar a infraestrutura que foi criada lá na parte 1, tá bom? Lembrando também que a gente tem novos módulos aqui pela frente, né? Tem um roadmap bacana ainda, então se você quiser ser notificado de novos conteúdos, assine aí o canal, deixa seu like no vídeo e vai dando feedbacks sobre o que você gostaria de ver, seja de novos cursos ou de novos módulos para esse curso, tá bom? Então, como sempre, vamos lá para a parte prática. Um ponto muito importante para a gente conhecer antes de sair implementando cache é entender quais são os tipos de cache que nós temos, quais são as restrições, tamanhos, de acordo com cada camada. Então é importante dar uma olhada na documentação e eu quero trazer isso para vocês, tá? Eu tenho aqui a documentação do API Management e aqui a gente pode ver, né, os planos de consumo, né, assim, os planos, as tiers. Então tem o plano de consumo, Developer, Basic, Standard e a Premium, né, que são as camadas que a gente pode escolher no deployment do API Management. E o que importa para a gente são essas duas configurações aqui, né? O tamanho do cache, né, por unidade, por unidade, e também cache externo, se ele suporta ou não. Então, se a gente estiver trabalhando com o plano de consumo, ele não tem cache interno, né? É só o cache externo que ele vai trabalhar. Todos os outros, né, todas as outras camadas trabalham com cache interno. Então, se eu estiver trabalhando com a camada de developer, eu tenho 10 megas de cache interno por unidade. Se eu tiver com o Basic, esse número sobe para 50, no Standard para 1 GB e no Premium para 5 GB. Então, de repente, se eu vou ter um grande consumo de cache, eu decidi usar cache interno, mas eu escolhi o Basic, pode ser que eu tenha algum problema. Então, é importante escolher a camada, conhecer a quantidade de cache disponível. E se, de repente, você não quiser mudar de camada, só porque você está aumentando o cache, você pode plugar um cache externo, que é a outra opção que nós temos também. Você pode criar uma instância do Redis, né, do Redis, e plugar aqui com ele. Todas as instâncias aqui, né, todas as camadas suportam cache interno. Então, cache externo. Então, essa é a primeira decisão que você vai ter que fazer. Vou usar cache interno, vou usar cache externo, e o cache que eu estou projetando utilizar está dentro da camada, está dentro do que eu espero consumir, tá? Então, feito isso, a gente pode ir para um outro nível de discussão.
E aí a discussão é como que eu vou fazer o meu cache, né? Ele vai variar por quê? Ele vai variar por algum parâmetro da minha query string, vai variar por usuário, pelo token de autenticação, enfim, tem algumas formas de fazer isso, e isso está nessa outra documentação aqui, tá bom? Vocês podem procurar depois por esse título aqui, caso queiram mais detalhes. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui. Então, o bloco de cache, ele é implantado através de política, né? Ele é implementado através de política, aquilo de XML que a gente já editou em alguns módulos passados. Basicamente, eu tenho dois grandes grupos, né? Nós temos aqui uma política que é aplicada de entrada e a política de saída, né? Aqui sendo o cache lookup, então como que eu vou procurar o meu cache, se existe ou não, né? E a hora que eu tiver o resultado, como que eu vou armazenar. São essas duas políticas que a gente usa. Para ficar mais claro, nós temos exemplos aqui embaixo. Então, no primeiro grupo, né, que é o cache lookup, eu posso colocar aqui, olha, eu vou colocar o cache lookup, né, e eu estou, por exemplo, variando, né, o meu cache aqui pelo cabeçalho. Então, eu posso colocar aqui autorização. E aí, toda vez que chegar um token diferente, né, dessa autorização, eu posso ter um cache aí por usuário. Essa é uma das formas, ok? André, só pelo header, posso variar por alguma outra coisa? Pode, você tem outras opções aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui, variar, né, pelo query parameter. E aqui eu tenho até um outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui, ele está usando o cache lookup, mas ao invés de variar pelo header, ele está variando pela versão que está na query string, né? É uma outra opção também. Então, você vai ter que escolher ali o que faz sentido para a sua API, quais são os critérios de variar. Eu posso variar de novo pelo header, por query parameter, ou você pode ter uma regra diferenciada ali também, tá bom? E uma vez que eu procurei o meu cache, já identifiquei qual que vai ser essa variação, eu quero armazenar o meu cache. E aí eu posso usar esse segundo bloco, né, que é o cache store, onde eu vou colocar em segundos qual que é a minha duração. Então, colocando isso daqui, eu vou ter uma duração de 20 segundos para essa configuração de cache. Beleza? Tão simples quanto isso. Como que a gente implementa? Basicamente, eu vou copiar esse trecho de código, certo? E aí a gente vai lá para o nosso cenário, né, para a nossa instância que a gente já vem utilizando há algum tempo. Eu vou editar a API que a gente importou lá no cenário 3, né, que era a API de categorias. Então, vou acessar aqui a API de categorias, né, obter categorias, né, e aqui a gente pode ver as políticas, né? Eu já tenho aqui duas políticas, a gente sempre vai ter essas políticas aqui, né? As políticas, como eu comentei lá, de inbound e outbound, né? E aqui, nessa primeira política, a gente vai colocar logo abaixo aqui, né? Tem as políticas inbound, ele chamou a política PY, e aqui eu vou colocar o meu bloco de cache. Então, não vou colocar, não vou fazer customizações aqui, né? Vamos pegar essa configuração padrão, que está variando por 3 itens de cabeçalho: accept, accept char set e authorization, né? Então, essa vai ser minha definição de cache. Ok, e aí, como que eu vou armazenar esse cache? Por quanto tempo? Aí entra outra política, né? Que é de outbound, que eu vou pegar aqui o cache duration. Então, peguei esse código, venho aqui no segundo bloco de outbound, logo abaixo da chamada a política base, e coloco aqui duração de 20 segundos. Beleza? É isso. Já tenho cache na minha política. Então, só revendo, né? Inbound tem a definição do cache lookup. Outbound eu tenho a definição do cache store. Tá bom? Vamos salvar isso daqui. Se estiver tudo ok, minha API já está cacheada, né? Já está preparada para ser cacheada. E aí, vamos resgatar novamente lá o Postman e fazer uma chamada à API. Então, no cenário anterior, lá no módulo 3, a gente tinha 4 categorias cadastradas, né? Se eu chamar aqui, a gente vai ter 4 categorias cadastradas, só que agora ele está cacheado, né? Então, se eu voltar lá e colocar, por exemplo, uma categoria 5, a gente tem 20 segundos, acho que dá tempo. Se eu chamar novamente, ele não deveria mostrar. E tá aí, ó, não está mostrando, né? Se eu chamar de novo, não está mostrando, até expirar os 20 segundos e agora foi.
Tá vendo? Então, após os 20 segundos, ele trouxe e agora volta novamente, o código está cacheado. Então, a cada 20 minutos, a cada 20 segundos, ele renova esse cache. Por que que isso é bom, né? Nesse caso, a gente tinha uma API interna, né? E eu estava consumindo muitos recursos da minha rede interna, dos meus servidores internos, por isso que eu coloquei essa camada de cache. Com essa camada de cache, ele nem chega a acessar a infraestrutura local da minha aplicação. Do API Management mesmo, ele já devolve o resultado. Então, poxa, fica muito mais robusta a minha aplicação, eu tenho um cache ali, eu preservo minha infraestrutura local. Tá bom? Então, pessoal, esse era o conteúdo previsto, né, para o módulo 4. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos módulos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.